Eu estou muito feliz, bem feliz de estar aqui na bela Colômbia, em Bucaramanga, na Colômbia. Hoje, domingo, 6 de abril deste ano de 2025. Esperar que o quadro fique enquadrado. Está escondido. Agora sim. Miguel já vem chegando. Vamos dar um tempinho para que o irmão Miguel também chegue, mas enquanto isso a gente vai seguindo e ver. Vamos saudando, ver com nossos próprios olhos. Primogênitos de Deus, os primogênitos de Deus, reis e rainhas, filhos do Deus Altíssimo, os quais brevemente Deus nos transformará. Diz que quando se viu, ouviu-se onde estivesse o corpo morto, que é a palavra, aí se juntarão vocês, as águias de Deus, hoje aqui em todo o lugar que se estão reunidos, ou que se está reunido, se estão congregando águias para receber o maná, o alimento espiritual que cabe a este tempo final. E foi num dia como o dia de hoje. Agradecemos a Deus por ter enviado o sétimo anjo mensageiro, precursor da segunda vinda do Senhor, a quem amamos, respeitamos e falamos, igualmente a sua família, nosso amado irmão, o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação. Amamos, respeitamos e honramos a William Marion Branham, corrigindo. E estivemos vendo ontem como foi a sua vida desde que ele nasceu, um pedacinho aí dela. Vocês têm esse folheto, como é que ele conta o seu nascimento. E esse nascimento peculiar que ele teve na cabana. Vimos essa cabana em fotos e vejam que foi um grande homem de Deus lá nos Estados Unidos, levantado pelo Senhor, e que a sua mensagem percorreu todo o mundo. Nessa página desse livro, o livro A História da Minha Vida, na página 10, parágrafo 52 diz: bem, as pessoas que viviam por lá nos arredores das montanhas tinham contado que essa luz entrou, eles a viram de fora, essa luz entrou. Assim que eles tentaram pensar nisso, raciocinar nisso, e alguns deles falaram que deveria ter sido a luz do sol refletindo-se num espelho que estava dentro da casa, mas não existia espelho lá dentro, não tinha, e o sol não tinha saído, o sol, pois era bem cedinho. Eram às 5 horas da manhã. Estamos madrugando, que horas são?
3 para as 5 ou 4. Chegamos 3 minutos antes. 3 para as 5. 3 minutos antes das 5. 3 para as 5. Falavam que o irmão Branham dizia muitas vezes que ele gostava de madrugar. E eu também gosto de madrugar. Eu lembro que quando chegava na casa para dar eu era um rapazinho, para dar comida aos animais por lá, eu jogava uma pedrinha na janela dele e ele me falava que quando tu chegues, tu jogas uma pedrinha, esteja com a luz acesa ou não, e tu joga a pedrinha. E eu jogava a pedrinha. Às vezes eu jogava forte e tirava assim uma pedra grande, porque eu não achava pedra pequenininha, mas os vidros eram de plástico, Lexan, tipo de plástico que nós tínhamos colocado. E ele sim resistia, é por isso que eu me atrevi a fazer isso. Se fosse de vidro, certamente rachava. E aí ele se aproximava, eu lembro ainda da neblina, com o frio, por causa da temperatura, via-se como a neblina metia-se, entrava para dentro. E estou estudando, ele me falava. Eu já desço, agorinha já desço. E apenas, ainda, todavia, não tinha clareado amanhecido. E aí clareava o amanhecer. E muitas vezes amanhecia falando. A gente conversando na madrugada. Eram momentos muito bonitos que guardo aqui no meu coração. Às vezes eu chegava e eu já tinha que ir embora quando eu terminava. Espera, come alguma coisa. Bom, eu já vou. Não, fica por aqui. Fica aqui. E a gente continuava falando. E eram 5 da tarde eu sentado aí. E eu falava, mas por que ele quer que eu fique aqui? Põe assim uns 12 anos, 13 anos, 14 anos, por aí depois dessa data. Põe aí já eu já estou voltando para trás. 88, por aí 89. Porque a gente começava aqui no quartinho, quando ele tinha casinha de madeira, logo em primeiro. E foi aí. O das pedrinhas já foi em 89, por aí, 90. Mas isto aqui foi na casinha de madeira, aqui no auditório. Seria muito bom preparar um livrinho assim com esses detalhes ou minúcias. Não é que a pessoa fique assim, rapidamente vão dizer, ele vai ficar imitando. Mas seria muito bom, muitos detalhes que a pessoa vai lembrando deles e colocar eles aí no livrinho e ter isso. Bom, olhem, estamos dando um tempinho para Miguel chegar. Esses 15 minutos eram longos. Ainda não chegam. E vão chegando as pessoas, mais pessoas vão chegando. E quando chegamos, estavam os autobuses, uns ônibus chegando. Ainda estavam chegando os ônibus. Bom, aí eram as 5, era 5 horas da manhã quando ele nasceu. E ele escreve do lado esquerdo, nasceu. WMB nasceu às 5 a.m. Na oração de cima, onde fala, bem, a gente que vivia lá ao arredores da montanha tinham contado que essa luz entrou. E do lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi. O sinal mais grandioso ou maior na terra é um profeta. E na mensagem, senhores, é este o tempo. Ele falou que o sinal do fim ou do final é a estrela de Davi, o sinal do fim. É a estrela de Davi. Agora, a estrela de Davi, vejam que são 2 pirâmides. E isso está mostrando esses 2 ministérios também, de Moisés e Elias. Hoje nós estaremos vendo algumas escrituras onde nos mostram como toda profecia, toda escritura tem múltiplos cumprimentos.
E na mensagem, o irmão William, ele falava na mensagem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pode-se cumprir uma mesma escritura, pode-se cumprir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E também ele diz que tem múltiplas revelações. Imaginem isso. É por isso que a pessoa não pode ficar encaixada ou engessada no cumprimento de uma dessas revelações ou desses cumprimentos dessa escritura e ficar aí parado, porque então lhe passará em branco todas as outras que têm a ver com essa escritura, ou que se relacionam com essa escritura. Ou seja, que você não pode ficar apaixonado do cumprimento dessa escritura só em um só cumprimento na pessoa ou com a pessoa. Bem melhor, nós nos apaixonamos daquele que deu essa profecia e a cumpre nesses instrumentos. Desse é de quem eu estou apaixonado. É de Deus, é da coluna de fogo, é do anjo do pacto. Não é de mim mesmo, é de Deus, é dele. Quando ele falou com Pedro, Pedro, me amas? Sim, te amo. Não. Não era a ele que ele tinha que amar, era aquele que estava dentro de Jesus. E ele repetiu para ele 3 vezes. Aí como que ele reagiu na terceira, entendeu? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, aí já é uma coisa diferente isso. Já aí ele falou diretamente com aquele que estava dentro de Jesus. E assim são os filhos de Deus hoje. Sim, a gente se ama uns aos outros, nos amamos, mas estamos conscientes, ou temos consciência de que amamos a esse que está em nós ou dentro de nós. Já chegou Miguel. Eu não sei se ele, ou ter ele por aqui, para que ele não tenha que subir aqui em cima. Pode ser por aqui, para que não tenhas de subir, Miguel. Podem abrir a porta para ele. Estamos entre família. Pode se achegar, Miguel. Não tens um outro microfone? Vamos fazer uma... Esse aqui está falhando muito. Parece que o sinal... Ou não chega o sinal. Estamos fazendo aqui, estamos examinando, provando o outro aqui, para não ter que ficar com a mão com esse aí. Vamos ver se a anteninha chega até aí, até lá. Mas para ficar assim é melhor eu ficar com o microfone na mão. Ou o outro, vê. Agora eu creio que vai funcionar bem melhor. Parece que... Bom dia, Miguel. Bem-vindo, Miguel. Que Deus te abençoe grandiosamente. Ruth, Deus te abençoe, Ruth. Por aqui está Sara. Passa para Miguel. Estamos falando enquanto tu chegavas. Estávamos falando que o irmão Brana, ele nasceu como que às 5 horas da manhã, num dia como o dia de hoje. Estamos conversando um pouquinho enquanto tu chegavas, mas ainda não começamos. Hoje, domingo, 6 de abril deste ano de 2025, agradecemos a Deus que nos permite estar nesta manhã aqui em Bucaramanga, na Colômbia, e louvá-lo, glorificá-lo e receber todo o alimento espiritual que Ele tem para nós, para hoje, a porção que cabe ou que pertence para hoje. Muita palavra se encarne. Nós encontramos aí nessa palavra tudo aquilo que nós vimos ou viemos buscar, encontramos aí nessa palavra. E se você crê nisso de todo o coração, Deus te concederá isso. Portanto, entramos com fé, crendo
Essas palavras que Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai, no meu nome, eu o farei. E numa outra porção diz: crendo. Ou seja, que tem-se que crer, é necessário crer. E nós vimos ou viemos a esse lugar para buscar da sua bênção. E eu estou certo que bênção, nós vamos receber bênção. E essa bênção vai continuar obrando, operando na sua vida. Nesta mensagem pregada no dia 7 de abril de 2007, intitulada A Presença de Deus no Seu Povo, a mais grande bênção, ou a maior bênção, foi pregada no dia 7 de abril de 2007 em Caiei, Porto Rico. Diz, o Dr. William Souto Santiago diz: eu lhes falei ontem que o reverendo William Branham nasceu em abril, 6 de abril de 1909, do ano de 1909, e que este ano, ontem, no dia 6 de abril, que é hoje, pois é hoje, ontem, 6 de abril, estava fazendo quantos anos? 98 anos estava fazendo. É normal que já com 98 anos uma pessoa tenha finalizado ou acabado seus dias na Terra. E ele sempre pensava ou pensou que quando tinha, digamos, entre 50 e 53 anos, ele sempre pensou que de um momento para outro ele teria que partir, que já não estaria muito tempo na Terra. Mas se ele fosse morrer por idade avançada, ou muita idade, ou fosse morrer por idade, ou por causa da idade, onde qualquer problema no coração, pulmão, fígado, rins, pode ocasionar a morte dos 60 aos 66 anos de idade, ou seja, que nessa idade, com essa idade é normal. Por essa doença ou por uma dessas doenças, pode provocar a morte da pessoa. Isso é normal. Algo assim, me disse a doutora Nelly Fuentes sobre isso. Nós podemos verificar isso depois com os comentários médicos. Eu não sei se Luizito, quanto é que ele fala que é normal a morte por muita idade, ou por idade avançada ou muita idade, de 60 para cima. Mesmo que a Bíblia diga que são 70 anos, ou seja, que um pouquinho mais, 70 anos, e nos mais fortes, 80. Agora, ele diz que entre 60 e 66 anos é normal. E o irmão Branham disse: eu não morrerei de idade com idade avançada sem que ele esteja ou estivesse aqui. Agora olhem, um pouquinho mais na frente diz, lendo do irmão Branham diz, e sendo ou tendo 54 anos, agora ele está falando quando ele tinha 54 anos, isso foi em 1963. É verdade? No 63. E tendo 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que eu seja tirado, assassinado, alguma outra coisa, de alguma outra forma. E o irmão William disse sobre o acidente que teve, de alguma forma morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Ou seja, até que esteja aquele a quem ele está preparando a plataforma. Deem uma cadeira para o Miguel para que ele possa se sentar e descansar um pouquinho. Ou seja, esse que a quem ele está preparando o caminho, esse que ele está preparando o caminho, diz, de algum jeito morto, mas não por causa da idade avançada, até que ele venha ou vier. E o irmão Branham diz, o irmão William diz, ou seja, até que esteja aquele a quem ele esteja preparando a plataforma, portanto, ainda não tinha nascido, portanto, durante esse ano de 1963. Porque ele não teria que falar dessa forma, desse jeito no futuro, ou de uma forma futura, de algum modo morto, mas não pela idade avançada até que ele venha. Talvez eu não faça isso.
Não o farei, diz o irmão William, ou seja, talvez eu não o apresentarei para o público, não direi, esta é a pessoa. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor, anunciador da primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. E diz o irmão William, mas quando o sétimo selo comece, será um secreto, um segredo completamente, não se sabe por quanto tempo. E agora existirá um ministério que fará grandes maravilhas. Ele disse, e isso será a terceira etapa, e na terceira etapa. Agora, se você somar, 1965 ele partiu com 56 anos. E em 1965, 9 anos depois disso, dá como 1974. E de 1963 tem um ciclo de 11 anos até o ano de 1974. Esse anjo corre ou passa em ciclos de 7 e de 11. E foi mostrado na vida do irmão Branham e também no ministério do nosso irmão William. Foi mostrado isso. Portanto, no outro ciclo, o próximo ciclo, onde o Espírito Santo estava operando, iria nascer um instrumento. E diz, e isso será e na terceira etapa. Ele viu a terceira etapa sendo manifestada onde? Quando ele entrou, ele foi levado e entrou. E ele estava nos ares, não estava pisando na terra, ou seja, que ele não estava fisicamente na terra, na visão. Ou seja, ele não estava fisicamente na terra desse local para onde ele foi. Ele estava em espírito, mas ele viu pregação. Se ele viu pregação, ora, tem que ter um pregador na frente, adiante. Ele viu pregação lá. Alguém estava pregando. Viu chamadas ao altar. Lembre-se que quando ele disse que vão ir vendo no cumprimento da visão da carpa, pregação, depois vão ir vendo chamadas ao altar, depois vão ir vendo a fila de oração, ou seja, tudo vai indo numa forma progressiva. E ele viu, mas ele viu pregação, viu chamadas e viu a fila de oração pelos enfermos ou doentes. E ele diz que o anjo lhe falou, isso será a terceira etapa e tu não dirás isso para ninguém. Ou seja, aqui, o que vocês estão vendo nessas etapas ou fases que já começaram é a terceira etapa. Já estão vendo a primeira, pregação. Bem-aventurado aquele que identifique a terceira etapa desde o seu início. Isso será a terceira etapa e tu não dirás nada para ninguém. Não vai soprar isso para ninguém, ventilar. Soprar, diz o irmão William, lá em Porto Rico. Não sejas um soprão. Ficar falando, né? Um falador. Não vai ficar dizendo, isto é assim, isto é assim, isto é assim. Mas isso está sempre aí, isso. Latente, batendo na... Porque ele é quem está obrando. E como ele é quem sabe, ele é o que sabe, né? Quem sabe. É como quando ele disse, se vocês pudessem ver a minha caderneta, não prossigas, não continues. Isso foi o Espírito Santo aí. E ele falou isso. Isso que chegou a ele, ele o expressou. Mas ele estava falando, não digas nada. Para. É como dizer aí no ouvido, para. Porque como ele ia indo, ele podia revelar o mistério. Não prossigas. Não continues.
Se a livreta aparecer antes de terminar toda a etapa, bem, se aparecer depois, vão ver o que é que está escrito aí. Isso será uma grande vindicação ou confirmação daquilo que o reverendo William Branham disse que seria a terceira etapa. E que vocês e eu estivemos desde o início vendo ela surgir, até a sua última manifestação. Sua manifestação final. Porque se mostrar antes, assim qualquer um. A fé maior é aquele que crê sem ver. Ou seja, sem ter uma, vamos ver assim, uma evidência ou algo. Não sejas um soprão, falador. Ou seja, não sopres. Não vá revelar isso para ninguém. Por quê? Porque vão imitá-lo. E muitas vezes a gente lê isso, cada vez que a gente lê, mas como é que pode ter uma imitação de uma manifestação tão grandiosa de Deus? Porque como é no normal do povo, no comum do povo, e é como sempre Deus tem obrado, ora, é imitável. Se pode imitar. O pequeno detalhe ou minúcia é que não está o Espírito Santo aí, nessa pessoa que imitaria. Tem que ter um espírito de algum lugar. Esses 12 minutos de ontem pode se desenvolver esse tema porque é tão extenso, tão longo esse tema, porque tudo o que está nesta dimensão tem que se materializar na Terra. E se Luzbel, Lúcifer, foi lançado, jogado, esse arcanjo, foi lançado, e os seus anjos também, em algum lugar ele tem que estar, esses espíritos desses anjos têm que estar em algum lugar. Se ele se encarna, onde é que vão se encarnar os anjos para se manifestarem? Em seres humanos também. Agora diz. Por quê? Porque vão imitá-lo, mas se ninguém conhece ou conhecer, ninguém vai se arriscar, nem saberá o que fazer, nem como fazer. Não conhecerá a mecânica, mesmo que alguns se arrisquem. É como quando estão na escola, eu não sei se tem um lamaçal aí, tem um monte de rapazes e tem que dar um pulo nesse lamaçal, nessa poça, e vem um de trás e empurra. E volta, ele tenta ir para trás, mas com os sapatos molhados já. E tem pessoas que elas são incitadas pelos seus próprios, são encorajadas pelos seus próprios irmãos ou conservos. Vai, empurra, tira, te joga, faz isso. Ele fica molhado e também os outros. Como foi molhado o pão que foi dado para Judas. Vocês viram isso aí? Agora vamos ver ao que é que tudo isso está ligado, isso que foi falado. Haverá um ministério que fará grandes maravilhas, e ele viu isso, esse ministério manifestado na visão da carpa. Portanto, em algum lugar se levantará esse lugar, e cada pessoa deseja que seja no seu país. Mais adiante ele diz, e agora nos foi dito que haverá um edifício, um auditório, uma carpa, uma catedral, que parecerá com uma carpa, ou tenda ou catedral. Não pude descrevê-la só como uma carpa, senão como uma grande tenda, um edifício, uma catedral, um auditório, ou seja, que as suas características eram diferentes das tendas ou tabernáculos daquele tempo. Ele não quis ocultar ou esconder todo o mistério dessa visão, ou ele quis esconder todo o mistério dessa visão, ou seja, o escondeu dessa forma. Parecia uma tenda, uma catedral, um tabernáculo, uma catedral. A coisa ou a situação é que ele viu o ministério que estava sendo operado aí. Ele viu as almas vindo aos pés de Cristo. Ele fala, portanto, está ligado ao cristianismo. Ele viu milagres, está ligado a Moisés e Elias. Ele viu que ele estava nos ares, portanto, não era ele, nem era dele a carpa ou catedral. E ele disse que era algo gigantesco, enorme. É por isso
Que ele queria o quê? Ele queria ter uma tenda gigantesca, porque ele viu tudo isso e queria que se materializasse sob os seus dias, sob o seu ministério, ou nos seus ministérios. Ele lutou, mas não era com ele essa terceira etapa em toda a sua plenitude. Ele viu a coluna de fogo. Agora vejam, também o nosso irmão William no seu ministério, ele também quis. Ele tentou cumpri-la, mas qual é o mensageiro que não vai tentar cumprir isso? Ele viu a coluna de fogo, ele também viu o anjo, que sempre o acompanhava, estava junto com ele aí falando. E ele perguntou quando viu o quartinho pequeno e viu que entravam nesse quartinho pequeno, as pessoas entravam, e que era de madeira, e entravam os doentes, alguns com muletas, com macas, e saíam curados. E ele perguntou, por que lá dentro? E o anjo lhe disse, o Senhor não disse que quando ores ou orares, entra no teu aposento, na tua câmara, e fechar com a porta trancada, ora teu pai que te vê e que te ouve, que te vê e que te ouve, ou que te escuta, e ele te recompensará publicamente. Vocês se lembram dessa saudação que ele pregou? Que ele disse que esse instrumento terá, ele disse que haverá um escritório, diz, para alguém aí para estudar ou ficar estudando. Ou seja, terá esse lugar para orar, estudar, se preparar para pregar. Lembrem-se que tudo tem que estar no seu devido lugar, tal como o chapéu. Olhe, como aquelas palavras se estarão cumprindo aí. Ninguém escutava oração se orando, ninguém escutava nada, coisa alguma. Ninguém sabia como era que se faziam os milagres, como os milagres aconteciam, tudo isso para que ninguém faça imitação. E depois davam testemunho público, as pessoas que saíam davam testemunho público. E agora o anjo lhe diz, ele viu a coluna de fogo que saiu e se foi, e foi repousar ou pousar onde estava o quartinho. Ou seja, que tudo isso nos fala de um lugar muito importante que haverá no cumprimento da visão da carpa da tenda, onde a presença de Deus estará na coluna de fogo, tal como esteve sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. Isso foi o que Deus disse para Moisés, do meio dos 2 querubins de ouro. Êxodo, se vocês buscam, ou buscarem, eu me declararei a ti. Ou seja, e falarás, lhes falarás todas as coisas para os filhos de Israel. Mas lhe vem dizendo, desde onde? Vem lhe falando, do meio dos 2 querubins, em cima do propiciatório. Diz, Êxodo 25, e colocarás o propiciatório, 21, versículo 21, colocarás o propiciatório em cima da arca, e da arca porás o testemunho que eu te der, e dali me declararei a ti. Agora vejam, na arca está o quê? O testemunho está na arca. E daí me declararei a ti, falarei contigo, de em cima ou de sobre o propiciatório, entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo aquilo que eu te mandar para os filhos de Israel. Isso foi com Israel terrestre, e com Israel celestial é igualzinho. É do meio dos 2 querubins de ouro que a coluna de fogo fala com o seu povo hoje. Ou a seu povo hoje. E ele lhe fala, ele diz, o anjo. Depois o irmão Brana, no seu corpo angelical, foi junto com o anjo, e o anjo o levou, o do anjo foi junto também. Portanto, o anjo também vai estar aí. Agora, tem algo aí muito, muito importante, porque o irmão Brana desceu com o anjo no seu corpo angelical teofânico. E não sabemos por quanto tempo e desde por quanto tempo eles estarão com esse instrumento. Ou seja, aí obrando, operando,
porque há ou existem diferentes fechas. diferentes datas. Miren, Olhem, lo vemos o vemos, en el cuerpo de carne. vemos ele no corpo de carne, Ese que le anunció a María esse que anunciou para Maria las buenas nuevas, as boas novas, ya estaba en já estava no seu nascimento, já estava ou apareceu. Luego, Depois vejam, en el no batismo de Jesús, de Jesus, vemos vemos lo mismo. a mesma coisa, a coluna de fogo descendo Forma de paloma sobre él. na forma de pombinha sobre ele. En el paralelismo. Vão aí no paralelismo, seguindo o paralelismo. Luego Depois lo vemos o vemos siendo ungido. sendo ungido, Allí también. lá também ou aí também sendo ungido, Y e ya la otra parte, já a outra parte, ou seja, que tem diferentes datas, en donde onde llegará esa tercera, chegará essa, vamos falar assim, a terceira ou a quarta, en donde onde estarão esses dois, tanto o precursor quanto esse anjo, em teofania. Agora, desde quando? hay que contar Pois tem-se que contar desde que esse anjo se foi ou partiu, que estava encarnado, para acá. para cá, ou até aqui, até hoje. Ou seja, que desde 2019 até hoje, Hay que ver desde tem-se que ver desde quando cuándo van a estar ellos dos. vão estar eles dois junto com esse instrumento. Cuando le dijo a él, Quando ele disse para ele, parece que foi para Giese, não te preocupes, não fiques preocupado. Parecia que eles estavam sozinhos, eles dois, e esse exército gigantesco aí, cercados. Assim, aqui sim que até aqui a gente chegou. Ou até aqui chegamos. Essa foi como a palhinha que caiu no olho, mas depois la relatamos. nós relatamos isso e Ven ustedes, vejam vocês, él le dice, ele lhe fala, não te preocupes, más son los que están con mais são os que estão conosco que estão contra do que os que estão contra. Señor, abre, Senhor, abre-lhe os olhos, abre los ojos. abre os olhos dele. Como hoy podemos decir, Como hoje a gente pode dizer, Senhor, abre os olhos do teu povo para que eles saibam que eles não estão sozinhos, está la columna de que a fuego coluna de fogo está com eles y conmigo. e comigo. O sea, Ou seja, quando ele olhou, estaba todo forradito. estava tudo coberto aí, completo. Ya él hizo, Já ele fez, já tá, já isso aqui já está ganho, já ganhamos. uno mira Quando a pessoa olha mais além da cortina do tempo y mira e olha que hay un programa. que tem um programa que Deus está realizando, levando a cabo, não importam as circunstâncias terrenas. Una dimensión. Existe uma dimensão celestial que está a teu favor ou está contigo. No temas, Não porque temas, pequena manada, pequeno rebanho. ahora él dice, Agora ele diz, por lo tanto, el portanto, o anjo também vai estar aí. O próprio anjo, o mesmo anjo. Agora vejam, ele já está vendo, mesmo antes do anjo estar lá, ou seja, mesmo antes do anjo estar lá, ele está vendo os milagres, está vendo todas essas coisas. E o anjo lhe diz, isso é a terceira etapa, e tu não dirás ela para ninguém. más antiguo, Mas na frente, adiante desta mensagem diz, e agora, coloca coloca ou põe, que vem tal como João Batista, ou seja, que vem como Elias, veio como Elias precursando, anunciando a vinda do Senhor, vem com espírito e virtude de Elias, e vem como o nascimento de Jesus, em um estábulo, lá em Belém da Judéia. Ahí cuando él E aí quando ele mostra tudo, voy a hacer una pausa, eu vou fazer uma pausa, uma parada aqui, él está mostrando, e ele está mostrando tudo. se dan cuenta que E ele percebe que o anjo sabia. Ou percebem que o anjo sabia, conhecia todo lo que estaba tudo o que esse instrumento estava fazendo, realizando. o sea que Ou seja, aqui, recuerdan cuando vocês se lembram quando ele falava
en la primera y segunda Na primeira e segunda etapa, parágrafo 97, 97 e 98 de citações, quando ele lhe diz, depois que ele ficou mostrando tudo, ou se pôs a mostrar tudo, e o anjo vino por ese lado, veio por esse lado, chegou por esse lado, esse homem siendo manifestado, manifestado, ou se manifestando nesta dimensão, y le dice, e ele fala: lo que te dije, o que eu te disse que não fizestes, foi o que fizestes, isso fizestes. y ahí le explica E aí então ele explica uma partezinha, porque ele diz que cuando que quando yo te decía, eu te dizia ou falava que falasses, y tú hablabas, e tu hablabas eso, falavas isso, e eu fazia lo que tú o que tu falavas. Ou seja, que quem fazia tudo era o anjo, mas ele precisava de um véu de carne. necesitabas. Ele precisava de um instrumento. Ahora eso, Agora, isso é muito importante, porque porque si es el Espíritu se é o Espírito Santo, porque sempre foi o Espírito Santo, sempre foi o anjo do pacto. y, E, y vean ustedes e vejam vocês, quando ele lhe fala, conseguistes essa partezinha? donde él dice, Onde ele diz ou fala, la primera vez a primeira vez que eu te falei, página 12, del libro de citas, la no livro de citações, a primeira vez que eu te falei que tu desses uma puxada lenta e guardasse silêncio a respeito disso, foi quando eu te fiz conhecer as doenças das pessoas, quando eles punham as tuas mãos nas tuas. A tua segunda puxada, cuando yo te dije, quando eu te falei que puxasses mais rápido e tu ficasses em silêncio a respeito disso, foi quando eu te dava as visões para que tu soubesses os segredos dos corações das pessoas. E enquanto tu predizias aquilo que eu te falava ou te dizia, eu fazia exatamente o que eu te falava ou te dizia. Vê que quem obrava, quem operava era ele. el que Quem, olha, na visão da carpa ou da tenda, quem prega é ele. el que hizo el llamamiento, Quem fez o chamamento e faz tudo é ele. lleva a cabo su Quem realiza esses milagres aí dentro é ele, mas ele precisa de um instrumento. yo te decía, Eu te falava, enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que eu te dizia, eu falava. Ou seja, a pessoa fica vendo, então, o anjo é o que fazia? que yo veía ayer, Mas eu via o irmão Brana aí, quem eu via aí, pois ele o fazia através do irmão Brana. ahora sigue diciendo acá, Agora continua dizendo aqui, portanto, esse anjo, já cuando fue allí, quando o irmão Brana foi até aí ou até lá, já o anjo estava, fazia tempo que o anjo estava. o sea, vamos, Ou seja, vamos colocar isso de uma forma mais clara. siempre, Sempre esteve junto com ele. y de ahí en adelante, E daí para frente continua com ele porque desceu. vamos a decir, es que Vamos dizer que é como estaba llevando a cabo, estava fazendo tudo, realizando tudo. va y le muestra, Vai e mostra isso para o irmão Brana, porque o trouxe para este tempo, portanto o anjo deveria estar aí, ou tinha que estar aí, e isso mostra que ele já tinha partido ou se ido, y le muestra e ele mostra para ele que está haciendo que quem está fazendo tudo es él por medio, é ele através ou por meio desse instrumento. o sea, Ou seja, que esse anjo que siempre ha estado sempre esteve con ese instrumento, com esse instrumento. yo estaré contigo, Eu estarei contigo, não te preocupes. no te preocupes, Não te preocupes. que se va a preocupar uno, E a gente vai se preocupar com o quê? Diz, veio como Elias precursando a vinda do Senhor, ou seja, João, vem com o Espírito. Eu vou ler de novo. E agora ele coloca aqui, vem como João Batista, ou seja, que vem como Elias, veio como Elias precursando a vinda do Senhor, e vem com o Espírito e virtude de Elias, e vem como o nascimento de Jesus, num estábulo lá em Belém da Judéia.
porque ele leu do livro dos selos, essa parte foi lida do livro dos selos. Continua dizendo, bom, e como é que então ele vai nascer? No reino de Deus se nasce da água e do Espírito. E nós não vamos falar muito aí para não abrir muito esse mistério do sétimo selo. Mas vejam, depois de nascer em Belém da Judéia, foi perseguido, mesmo sendo uma criança, foi perseguido. E depois o levaram para o Egito, e do Egito ele foi chamado do Egito quando o anjo lhe falou que que ele fosse para a terra de Israel, porque aqueles que buscavam a sua morte tinham morrido. E depois se criou como um construtor, um carpinteiro. Dizem também que ele tinha o que José tinha, consequentemente a família tinha um bom negócio de ferragens também, além de construtor, de carpintaria ou sendo construtor. Um construtor naqueles tempos era um carpinteiro de acabamento fino. Um carpinteiro normal era quem fazia casas e coisas desse tipo. Agora Deus esconde todo esse segredo e aparece quanto na sua vida secular aparece como um construtor, um carpinteiro. E por muitos anos esteve trabalhando aí na oficina, mas ele também tinha os seus trabalhos ou labores religiosos, ou seja, que enquanto tinha também essa parte dos labores ou trabalhos religiosos, também tinha esse trabalho, esse labor ou ofício. Quando nós viajávamos nas viagens, 96 ou 97, ele me falou, vem olha como é que ele me falou, vem para tu teres umas fériasinhas. Aí está, para que tu despejes, saias aí um pouco do trabalho, umas férias. E depois ele chegava e continuava ajudando a meu pai quando eu chegava, e tinham trabalhos de gabinetes, de construção, eu continuava fazendo esses trabalhos, móveis de forma. Mas também depois houve um momento onde era culto, pois os trabalhos da igreja no culto. Vejam como tudo Deus cumpre de uma forma tão simples. E depois, quando entrei no ministério, também fazia trabalhos de construção ou seja, de tudo. Aí nessa família dos Pérez aí, sabem de tudo nessa família dos Pérez. De carpintaria, de construção, de feitura de móveis, que é ebanisteria, de metal, trabalhando com ferro. Meus avós e todos eles eram bons construtores. Agora vejam como dessa linha ou linhagem Deus levanta um instrumento no meio do povo para cumprir o seu programa. E agora vejam que isso assim, o irmão Brano não podia falar isso assim, desse jeito, e nem tampouco muito abertamente nosso irmão William, mas vejam como que é o único instrumento que teve a sua família, toda a sua descendência assim, seu pai, seu avô e todos eles. E estivemos vendo aí da linha ou da linhagem de minha mãe, vem por essa linhagem ou essa linha da Espanha, essa linhagem da Espanha. Eles já me pediram informação, porque eles estão vendo que o cumprimento daquilo que eles estão esperando tem que vir da linha ou da linhagem de Davi. E tem uma mensagem que nós lemos faz pouco tempo, que eu creio que ele fala que até mesmo será da linhagem de Davi, fisicamente, ou seja, humanamente, direto. E estão pedindo assim, abertamente, consegue-me isso aqui, espera, me falta aqui, consegue o nome desse aqui, acha o nome desse, e acha a da outra linhagem, eu tenho isto, tem uns dados que nós estamos procurando da Espanha, e que coisa! Já estão buscando, já estão inquirindo, perguntando. E isso que a igreja noiva já identificou ou tem identificado. Eles buscam as coisas assim palpáveis, tangíveis e milagres físicos e essas coisas. Mas a igreja noiva já olha muito mais além.
e o que vê a coluna de fogo, pilar de fogo, sendo manifestado no meio do povo, trazendo aquilo que ele prometeu. Ele disse que em uma grande carpa catedral se lhe iria dar a fé de rápido para o povo, em uma grande carpa catedral. E esse é o que Deus está cumprindo. E agora Deus esconde todo esse segredo e aparece no tocante à sua vida secular como um obreiro da construção, um carpinteiro, e por muitos anos esteve aí trabalhando no escritório. Mas ele também tinha seus labores religiosos. Veja, quando ele tinha 12 anos, ele foi, sempre a cada ano se ia, mas com 12 anos ele estava ensinando aos ministros de lá em Israel. Ensinando quando o acharam, pois se eles tinham perdido e o acharam no templo. Cristo vem pela sua igreja. E onde o vão achá-lo? Na sua igreja. Porque nos negócios de seu pai lhe convém estar. Os negócios são o programa de Deus, o qual ele tem que realizar, tem que fazer esse programa. Isso é trabalhar na obra do Senhor, nos negócios do Senhor. Agora, quando chega o tempo para ter um ministério de 3 anos e meio, aí é que ele é bautizado e ungido com o Espírito Santo para o ministério de 3 anos e meio. E aí tem uma promessa gigantesca, muito grande para a igreja e para o povo hebreu. Até mesmo existem livros dos judeus que diz que os judeus não será o Messias até que ele seja ungido como Messias. E que ele será um homem comum, normal, e que nem saberão que ele é o Messias até que seja ungido como Messias. E que ele estará proclamando a paz imperecedora, que não acaba. E não vamos dar muitas explicações, porque eles também apontam, assinala que Elias virá e estará pregando, proclamando a paz imperecedora. Assim que algo grande está se aproximando para os judeus e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ambos estão esperando a mesma pessoa. E antes que venha o dia grande e terrível de Jeová, antes que venha a grande tribulação, antes que venham esses 3 anos e meio, a promessa é Malaquias 4, 5, 6. Eis aqui eu envio o profeta Elias antes que venha o dia de Jeová grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Não seja que eu venha e fira a terra com maldição. Antes do juízo da grande tribulação, Elias estará na terra no seu 5º ministério. Agora, o que nós falamos lá no início, como as escrituras têm múltiplos cumprimentos, porque Malaquias 4, 5, o irmão Branham falava dela, que estava sendo cumprido nele. Mas vejam como essa escritura volta a ter ou a fazer cumprimento, porque vejam, aquele que opera os ministérios ou o mistério é o Espírito Santo, e ele opera quando ele quer. Elias estará na terra no seu 5º ministério. Primeiro estará entre a igreja, entre o cristianismo, mas só os escolhidos o poderão identificar ou reconhecer. Aqui tem um grupo em Bucaramanga que identificou esse ministério. E depois também estará entre os judeus, e eles o identificarão quando chegar o tempo preciso, quando chegar o momento para a manifestação plena ou em plenitude da visão da carpa, de tudo o que estará acontecendo no cumprimento da visão da carpa, e já estará ungido aí para esse ministério, e operará o Espírito de Deus, trabalhará plenamente esse ministério de Elias, operará plenamente esse ministério de Elias. O ministério estará produzindo esses grandes sinais e maravilhas. E o que é para os judeus o 6º selo e a 6ª trombeta é o 7º selo para a igreja, diz o reverendo William Branham, na mensagem Festa das Trombetas e no livro de citações. Página 128, 129, 130, 149, 136, que eu li para vocês, e a 138 e a 141 e 146 também. De modo que tudo isso estará ligado, unido, no cumprimento da 3ª etapa, que será em toda a sua plenitude em uma carpa ou catedral gigantesca.
mas que operará esse ministério, operará em um quartinho pequeno. E porque, por quanto nós temos os equipamentos, o que estará acontecendo talvez, não no pequeno quartinho, mas fora dele, o poderão ver pela televisão, pelo satélite, todas as igrejas, todos os grupos de crentes, todos os grupos crentes da era pertencente ao nosso tempo, e também os grupos de todas as igrejas, e também o mundo político, e também todas as pessoas, toda a gente de todas as nações. É por isso que ele diz que a parte gigantesca, que será os milagres a nível mundial ou internacional, será sob Elias e Moisés. E isso concorda com Apocalipse 11, porque já aí o título de propriedade aí já o terão. Como no livro dos selos ele escreve, Moisés e Elias têm o título de propriedade. Eles estarão operando, ou o Espírito Santo operando esses ministérios, já com o título de propriedade aberto, e não nas mãos. Vocês se lembram quando ele falava que o tinha? Mas já não está na mão. Agora está nesse instrumento que ele entregou para ele. Como é que ele vai levar de volta? O pega no céu, traz para a terra, vai levar de volta de novo? Tem que buscar onde está esse título, tem que se achar. E esse estará falando aquilo que o povo precisa. Lembre-se que o título de propriedade é algo, é uma coisa abstrata. Olhem, o que é que estava entregando para ele aí? O mistério, a revelação da segunda vinda do Senhor. E não nas mãos. Cristo o recebe nas suas mãos, o abre, o traz nas suas mãos, mas o entrega para um homem que o toma, pega na sua mão, mas o come. Porém o come. Já terá o título de propriedade, a palavra. Cristo já o terá dentro dele em toda a sua plenitude. Portanto, será Cristo falando através dele. Vê o que nós falamos ainda agorinha. Quem é que obra, quem é que prega? É ele. E, consequentemente, será o ministério de Cristo sendo operado pelo Espírito Santo no cumprimento da visão da carpa, da tenda. E será a manifestação do poder de Deus sem limites, sem limitações. Todos queremos ver aparecer essa carpa em algum lugar. E como cada pessoa, cada um deseja o melhor para o seu povo e para o seu país, eu também concordo com vocês que estão aqui presentes, porque ele está aí em Porto Rico. Onde vocês desejam que surja essa carpa catedral gigantesca, todos desejam que seja aqui em Porto Rico. Isso foi em 2007, lembre-se disso. Eu também concordo com vocês, estou lado a lado com vocês. E que Deus tenha a pessoa, o instrumento que vai usar para isso. Ele o terá. Ele o tem que ter, ele o tem que ter já grandinho. Já tem que estar grandinho para esse ministério. E já tem que conhecer bastante de todas essas coisas. Ser conhecedor. Quantos anos eu tinha em 2007? Desde 74. Quantos? 33 anos. Bendito seja o Senhor para sempre. 33 anos. 33 anos. Vejam vocês. A idade do irmão Brana, de nosso amado Senhor Jesus Cristo, 33 anos. Agora vejam vocês, tem algo aí muito importante, porque da hora da sua vinda ele usou 33. Faltavam 8 anos e mais uma coisinha. Ou seja, que quando você estivesse realizando, levando-se a cabo esse ministério nesse instrumento, tem-se que ver, todos esses ângulos devem ser vistos. Desde onde se começa tudo, ou começou tudo, porque, olha, nós começamos em 2021 ao 22, mais ou menos por aí, quase entrando-se nessa etapa, e lembre-se que também há um ministério em ciclos de 7 e de 11 anos. Ou seja, que tudo isso, aí tem algo grandioso aí da parte de Deus.
si ustedes logran Se vocês conseguem, acham, diz o irmão Branham, diz o irmão William numa mensagem, conseguem achar quando começa a grande tribulação, então se poderá saber desde quando começará ou começou esse ministério messiânico. Agora, se é pessoa, instrumento, vejam, Deus tem que ter essa pessoa, o instrumento tem que estar na terra. Não pode vir da sexta dimensão, pegar um corpo, tomar um corpo glorificado e fazer essa obra. Tudo é tão simples que a própria simplicidade, ou a mesma simplicidade, o faz dificultoso para muitos entenderem, porque não é concedido, não é concebido, não concebem. Mas vejam vocês, para os filhos de Deus que serão transformados, sim, é concebível, pode ser concebido. Mais na frente diz, também podem, o mesmo pode se repetir, ou seja, essas atividades. Também a mesma coisa pode se repetir em outros países, essas atividades podem começar em outros países ou num país, depois passar para outro país, talvez numa tenda, num edifício. Mas esse que foi levado, o reverendo William Branham, era uma tenda que parecia uma tenda, uma catedral, ou seja, ele não define inteiramente como uma tenda. Assim que pode ser possível que comece em um lugar, e daí passe para outro lugar, e daí passe para outro lugar, até chegar ao lugar que o irmão Branham viu, ou seja, que comece nesse lugar onde ele viu, e daí passe para outros lugares. Ou que comece nesse lugar e passe para outros. E mais na frente diz, creio que todos os crentes na mensagem do reverendo William Branham, agora vejam como nós estamos tendo atividades em diversos lugares, ou em lugares diferentes, Deus nos tem permitido, porque ele diz, se nesse tempo houver oportunidade, então teremos atividades em diversos países. E graças a Deus que nos permitiu estar assim, desse jeito, compartilhando com os irmãos pessoalmente. E como ele falava, tentar ter lugares grandes, maiores, para não ter que ir a muitos lugares pequenos. O Miguel sabe quanto tempo levava às vezes Colômbia, só a Colômbia, quanto tempo, e não se percorria tudo numa só percorrida ou giro. E no outro ano tinha que se ir nos lugares que não se foram e não abarcava tudo. E havia vezes que havia 3 anos que não iria, porém era porque não havia tempo, eram tantos lugares. Só o México para cobrir todos os lugares ficava difícil. Nós tínhamos 6 atividades num dia e começávamos às 5 para as 6 com os cursos. Ele pregava aí Miguel ficava às vezes com os ministros por lá. E nós íamos fazer o percorrido, estávamos em 5 lugares ou 6 até a noite, até chegar à noite. Tinha que pegar assim a coxa no papel de alumínio e comer no caminho. Miguel fez isso várias vezes. Guarda isso aqui para o caminho, porque como ele estava, olha, não, o irmão William era dessas pessoas que podia ficar sem comer. Não porque ele não quisesse, mas é que a obra que ele estava realizando, fazendo aí, eu aprendi muito com ele sobre isso também. Às vezes, quando se olha, William, não tem comida aqui, irmão William. Chegávamos tarde, às vezes tudo estava fechado, a cozinheira ou não, ele tinha dito que não cozinhasse. E aí ele batia, olha, William, tenho fome, tem algo por aí? Batia, olha, eu tenho uma almofada, dentro da almofada vai ter alguma coisa, pega a almofada, coloca assim num bolinho, encosta de boca para baixo, tu apertas o teu estômago e aí sai a fome. Mas e que coisa isso, e agora? Agora vamos comer a almofada, ou seja, o travesseiro, e eu me recostava aí, terminava pegando o travesseiro, colocando assim no bucho. Pela manhã ele ficava me olhando, funcionou? E eu, sim, funcionou. E eu pensando numa coxinha, numa coxa, numa perna de frango, numa parte dele, aí ele com a almofada é para colocar assim
na cabeceira. E aí eu fui aprendendo. Às vezes eu estou pela manhã e vou comer lá para as 5 da tarde, porque a pessoa se acostuma com isso. Mas isso não é bom porque afeta o sistema, danifica o sistema. Tens que comer todas as comidas, que inclusive fala-se que em 2 e 3 horas, eu creio que é 3 horas uma merendinha, é bom para que mantenha o sistema direito. Agora não fique provando agora, a esposa não vai fazer a comida e a esposa diz assim, coloca a almofada, o travesseiro. Não, faça a sua comida com amor. E o esposo recebe essa comida com agradecimento, agradeça aquilo que seja colocado aí, sempre com amor, tanto quem faz como quem come. E não desprezar isso. Graças a Deus pelos alimentos que Deus nos dá, que Deus também supra, assim como está suprindo o alimento espiritual, que supra em cada lar todo o alimento físico também, suprir, para que sejam alimentados os irmãos, sejam alimentados seus filhos, toda a família, e que haja alimento na mesa de cada escolhido, de cada ser humano neste planeta Terra. Já no milênio, não haverá fome, haverá abundância, tanto de alimento espiritual, como também físico. Amém. Eu creio que todos os crentes na mensagem do reverendo William Branham estarão muito contentes, muito felizes de que apareça em algum lugar do planeta Terra esse edifício, esse auditório, que para o reverendo William Branham parecia uma carpa ou uma catedral. E se algum deles chegar a pensar ou pensasse, ou seja, do grupo do irmão Branham, chegasse a pensar que seja um dos filhos do reverendo William Branham ou de algum outro que estão junto com eles, pois Deus o vai ungir para que tenha esse ministério. Mas se não, será mas se não for nenhum deles, ora, de todas as formas, vai estar na pessoa pertencente, ou ao qual pertence, porque Deus já o escolheu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, aí ele está assinalando, apontando a forma, a maneira que é. Bom, se eles dizem que é um dos filhos, pois Deus vai ungir essa pessoa, veja, está apontando que é outro, não ele. Mas vejam vocês, eles vão ver. Brevemente, eles vão ver esse ministério, nesse instrumento, como viram no fim, viram lá, esses discípulos de João viram lá, muito mais adiante ou na frente, viram e receberam, também receberam a promessa. Os discípulos de João, muito mais na frente. Agora, olhem, na vida do irmão Branham, como nós estivemos vendo ontem, e em estudos anteriores, tudo o que ele estava realizando, fazendo na sua vida, foi um reflexo do que Deus faria no nosso tempo. Até mesmo essa sua condição, essa sua situação do estômago estomacal. Olhem, nesta mensagem, o fim de tudo, diz o nosso irmão William, 27 de março de 1977, em Caiei, diz: e então, isso depois vem a ser um tipo e figura de algo espiritual no meio do povo de Deus, como a doença que o irmão Branham tinha, que não era de Deus, era do diabo, a doença, mas Deus permitiu que isso estivesse ou ficasse aí. Mas isso tipificava, representava algo que havia estado ou esteve durante todas as eras da igreja, dentro do ventre, dentro do estômago espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo, do Senhor através das 7 eras. Nós já vimos isso já faz algum tempo atrás. Assim que até mesmo para os servos do Senhor, todas as coisas operam para o bem, até mesmo qualquer problema dessas ou desses que aconteça. Agora, esse problema do estômago, ele diz que faz anos que ele tinha falado, e é que tem uma mensagem onde ele falou disso, ele, da cabeça, Porto Rico, falava dos ombros, a Venezuela, o estômago, a Colômbia, os pés, o México, o Brasil, pois tinha sua parte. Eu não achei ainda essa mensagem, mas ele aqui se refere a isso que ele falou. Certamente pode ter sido antes de 74 isso. Agora vejam, no estômago é que se faz a digestão de tudo. E é onde são essas dores
terríveis acontecem no estômago. Eu peço a Deus por Colombia. pela Colômbia, Que Dios sane que Deus cure todo problema espiritual todo problema espiritual en medio de la iglesia. no meio da igreja neste tempo. Sane Cure a los ministros, os ministros, sane al pueblo. cure o povo, Quite todo tire espíritu de- todo espírito de erro, todo espíritu de todo mentira espírito de mentira, seja quitado y que guarde e que guarde oídos de Dios. aos escolhidos de Deus neste país, os guarde desses espíritos caídos, desses anjos caídos, que não os tomem ou peguem, que não os engane, Senhor. Ayuda a tu pueblo. Ajuda teu povo colombiano, Senhor. Obra Obra neles, opera neles, e que seja, Senhor, a Colômbia, una luz seja uma luz para toda la América para toda a América Latina e o Caribe. que vean, Señor, Que vejam, Senhor, a tua manifestação aqui também. bendice a tu pueblo colombiano. Abençoa o teu povo colombiano, Pai. É o meu pedido. No puedo pedir Eu não posso pedir outra coisa sea bendición que não sejam bênçãos sobre Colombia, sobre a Colômbia ou para a Colômbia. porque él dice Porque ele diz país que aquele país que reciba que receba la segunda a segunda vinda do Senhor entrará el milenio. entrará no milênio. Colombia está Colômbia já está no milênio, a Colômbia, potencialmente. Mas vejam vocês, eso que isso es algo é algo que Dios va Deus vai ir obrando, operando para que chegue a esse momento. Estamos sendo ensinados, como dice como diz, siendo sendo para ser sendo ensinados para ser graduados no programa divino ou no plano divino. Formados, graduados, formados. bueno, entonces Bom, então, usted puede ver você pode ver que sempre quando Deus tem algum plano ou usa algum mensageiro, siempre, si usted busca sempre, la se parte você buscar a parte humana, encontrará você faltas achará faltas humanas, você achará faltas físicas, erros físicos, problemas físicos, como os seus e até muito mais do que os seus. E então você os achará como? Clamando igualzinho você, ou muito mais do que você para o Senhor, que su misericordia para que a sua misericórdia se manifeste também para eles. Vê você? Não aconteceu isso com Paulo? cuando pedía Quando ele pedia porque para que se fosse tirado essas escamas, eram escamas, Deus lhe disse, basta a minha graça, e meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua debilidade. Ele pedia também, até mesmo pela sua cura, e olhem, o irmão Brana curando tantos doentes, e ele não podia curar-se ele mesmo, se curar, pero era por un propósito. mas era por um propósito, por um motivo. Ve usted, Vê você? usted los encontrará Você os achará com as mesmas necessidades que vocês têm, as mesmas necessidades materiais, as mesmas necessidades de saúde, as mesmas necessidades econômicas, tudo, a mesma coisa, tudinho. Porque sempre que Deus usa alguém, tem que ser alguém entre os irmãos, com as mesmas provações, com os mesmos problemas e com todas essas coisas. Um de vossos irmãos levantaría levantaria o Senhor. O Senhor levantaria. Hoje nós estamos aqui em Bucaramanga, na Colômbia, compartilhando estes momentos en los cuales nos quais tem um povo, existe um povo que recebeu, ha reconocido tem reconhecido, tem recebido, tem crido de todo o coração no cumprimento daquilo que foi profetizado. porque yo E por que eu leio tudo isto? este es el fundamento. Este é o fundamento, esta é a plataforma. Esto que él está Isto que ele está falando aqui es esto que usted- é isto que vocês estão vendo cumprido. el cumplimiento O cumprimento dessa palavra son ustedes. são vocês e sou eu. Y cada rato E em podemos cada instante a gente pode dizer, hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Cada um de vocês lê uma escritura que te aponta como os escolhidos deste tempo, pode falar a mesma coisa. Nós somos os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus, aqueles Daniel le fue dicho, que a Daniel lhe foi dito deles. Daniel, fecha isso, que no final os entendidos entenderão. somos cada uno de É cada um de nós, ou somos cada um de nós. Que Deus os abençoe, Deus os guarde y sigamos e continuem perseverando, perseverantes até o fim, que serão transformados. Aquele que persevere, perseverar até o fim, este será transformado.
porque é uma promessa y Él es fiel para e Ele é fiel para cumpri-la. que Dios los guarde Que Deus os guarde e os abençoe e que hoje Deus nos dê todo lo correspondiente tudo aquilo que corresponde ao tema de hoje. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Por causa de quem? de nosotros. De nós. Es por causa de nosotros É por causa de nós que Él ha acordado. que Ele tem encurtado o tempo, abreviado o tempo e Le agradecemos a agradecemos ao Senhor por isso, porque senão, então o juízo divino nos pegaria. Dios por Mas graças a Deus que o encurtou o tempo e que o encurte mais. y que ya E que já nos vayamos de aquí nos iremos daqui para a ceia das bodas do Cordeiro, que já está pronta, preparada. Faltam os convidados, faltam. E esses convidados aceitaram o convite. estamos preparados, Estamos nos preparando para receber essa vestimenta de boda, que é o corpo eterno e glorificado, lo cual e o qual necessitamos de algo para fazê-lo mudar esse corpo. E é a palavra. Enche-me, Senhor, con tu Espíritu com teu Espírito Santo, el alma, a alma. y que Él lo llene E todo que Ele con preencha todos os cantinhos, todos esses cantinhos, todo lugar, todo escondite, todo esconderijo talvez que você tenha aí. Abra-o. Deixa que Ele entre. Abre para Ele essa escuridade que você tem escondida aí, para que essa luz entre, ilumine tua vida inteiramente, completamente, te faça e vai te fazendo uma nova vida, para que Ele possa olhar e ver em ti, ver Ele, e que Ele se veja em ti. Que Deus os guarde e os abençoe, e nos vemos agora mesmo na atividade, na reunião das 9 até as 8. Que horas são? 8? Aqui são as 6 agora. Às 8? Em Porto Rico se diz às 8. Às 8. Bom, aqui nós temos Miguel conosco de novo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e sempre mantendo essa quietude, esse ambiente, sempre esteja, que todo lugar esteja, e que seja o Espírito Santo que se mova. Lembre-se que quando nós falamos, e ele escreveu, o Espírito Santo é tímido. Temos que ter cuidado para não afugentá-lo. Pelo contrário, e sim que ele saiba que desejamos que seja ele quem se manifeste, que ele seja quem opere e obre, e não por nossas emoções, porque isso aqui não é de emoção. Deus nos ajude a ir compreendendo cada vez mais e mais tudo isso, para que tudo seja do seu agrado e ele seja glorificado, porque é ele. É Deus quem tem que ser glorificado aqui. Portanto, você glorifique a Ele aí em sua alma. Bendito seja o Senhor para sempre. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Conosco, Miguel Bermudes Marim, missionário, amado, respeitado, honrado por todo o povo de Deus neste tempo final. E que sempre pedimos a bênção do Altíssimo sobre ele. O mantenha sempre são, curadinho, forte, que esteja conosco assim, compartilhando estes momentos formosos de companheirismo em torno da palavra. Saudações também a Sara, que vem conosco, o Julián, os técnicos que também vêm. Talvez não tenha chance de saudá-los a todos, pois todos aqueles que fizeram possível essa atividade. Que Deus os abençoe grandiosamente também. Deus os abençoe.